Bom dia a todos. Hoje comemoramos mais uma vez Dia do Paraíso, porque essa data estabelecida por Meishu Sama, comemorando o dia que começou a clarear este mundo material, dia 15 de junho de 1931. Essa data realmente é uma data mais importante, dentro da doutrina de Meishu Sama, porque aí tem todas as essências, mesmo do Jorei, mesmo do ensinamento. Porque parte principal da revelação que Meishu Sama recebeu desta data, que ele entendeu, que recebeu essa revelação, que a partir desta data, dia 15 de junho, mundo espiritual começando a mudar, noite para dia. Noite para dia. Então vai ter uma mudança gradual, mas mudança quase radical. É como se fosse 180 graus, vai mudar maneira de pensar, de agir. É como se fosse chegando a outro mundo que a humanidade desconhece. Então, esse faz parte principal do ensinamento de Meishu Sama. Portanto, em outras palavras, que é difícil entender o ensinamento de Meishu Sama, porque é tão nova, tão revolucionário, que nunca teve oportunidade da própria humanidade. Então, isso que foi assim, que composição do mundo, primeiro o mundo divino, como o reino de Deus, depois mundo espiritual, depois mundo material. Tem 3 etapas, 3 dimensões diferentes. Então essa a mudança da noite para dia começou em primeiro lugar no mundo divino, mundo onde Deus existe, Deus está presente, ou seja, dos anjos, mundo invisível. Aí teve uma mudança muito grande, isso a gente não dá para nem imaginar, E essa mudança, na verdade, começou então a clarear, mudança como se fosse noite e virando para de dia. E essa mudança passou para no reino espiritual, e justamente isso, esta data, 1931. E no 1951, mesma data, que começou então a mudança neste mundo material. Neste mundo material. Isso Meishu Sama denominou como da noite para dia. Mudança da noite para dia. Por exemplo, agora estava passando novela, fim do mundo. Então muita gente entende através da escritura sagrada que o mundo vai acabar. O mundo vai acabar e desaparecer o mundo e toda a humanidade. Tem pessoas que entendem dessa forma. Mas, pelo ensinamento de Meishu Sama, ele esclareceu, não é isso que acontece, O que vai acabar é o mundo da era da noite.
não vai acabar o mundo. Até agora, mais ou menos cerca de 3.000 anos, a humanidade estava mergulhando, quer dizer, este mundo estava mergulhando na era da noite. Portanto, tinha muitos sofrimentos, doenças, conflitos, pobrezas, que parece que sentido da vida, né? O que significava viver neste mundo é mesma coisa que sofrer, né? Portanto, muitas pessoas também interpretam nesse sentido, né? Para viver nesse mundo é mundo de provações. A gente sofre aqui, purifica aqui no mundo material. Então, salvação seria só no mundo espiritual. Muitas pessoas pregam e explicam nesse sentido. Porque tinha muito sofrimento aqui. Né? A gente já está acostumado a sofrer para este mundo. Né? Então, acha que viver é a mesma coisa que sofrer. Mas isso por causa da era da noite. Por isso sofria bastante. Mas chegando a era do dia, o mundo vai mudar, eliminando todos os tipos de sofrimentos. Aí então prevalecer, né, saúde, prosperidade e paz. Isso é sinônimo da era do dia. Era do dia, isso, né? Era da noite, então seria da doença, dos conflitos e das misérias. A parte principal, o que seria? Né? Isso o Misama coloca como espírito do fogo, né? Como se fosse essência do espírito, ou essência da luz de Deus. Essência da luz de Deus é como espírito do fogo. É como se fosse chegando o dia, né? É como o dia de hoje, céu claro, sol é gostoso, né? Aquece ambiente e também clareia, fica totalmente claro. Isso dá uma impressão, né? Isso dá uma ideia entre a diferença da noite e do dia. Né? Mas essa essência que está espalhando no mundo espiritual, essa luz, espírito do fogo, é parte principal que nós canalizamos diariamente, no caso do Jorei. Porque a essência do Jorei é espírito do fogo. Por isso, quando a pessoa recebe, sente calor, né? Esquenta, até parte física, né? Mas potencialidade maior é no sentido espiritual. Então, essa luz, pouco a pouco, é espalhando no mundo até no mundo material e provocando, então, uma reação bastante graves, né? Provocando purificações. Por exemplo, esse fato que foi lido agora, né? Problema do antibiótico, que o próprio médico está alertando. Hoje em dia, o médico está alertando que não tomasse tantos antibióticos, porque poderia provocar uma doença grave e consequência muito drástica. Isso alertando no mundo inteiro. Por que isso acontece? Né? Porque pelo ensinamento de Misama, nós entendemos o seguinte: o que tem dentro do corpo do ser humano, e corpo físico, corpo espiritual, tem muitas impurezas, tem muitas máculas. Então essas impurezas, ou seja, toxinas e impurezas no corpo espiritual, não consegue manter quando chega a era do dia. Quando chega a era do dia, a gente tem que eliminar essas toxinas. Mais ou menos, vocês podem imaginar o seguinte: quando está noite, a noite é frio,
bastante gerado, não bate sol, né? Então, por exemplo, quando a gente conserva mesmo carne, né, dentro da geladeira, ou seja, à noite, não apodrece com muita facilidade, né? Mas quando a gente deixar carne fora da geladeira, principalmente de dia, quando bate sol, né, quando aumenta a temperatura, aí começa a apodrecer. Então isso que acontece no nosso corpo físico e ao mesmo tempo mesmo no corpo espiritual. Quando aumentando calor, ou seja, luz, temperatura no mundo espiritual, aquelas máculas que tem dentro do corpo espiritual começa a mexer, e começa a surgir uma purificação, uma limpeza. E isso acontece, mesma coisa no corpo físico. Pessoa que usou muitos remédios, ou mesmo não usando muitos remédios, já a gente trazendo toxinas hereditárias, né? Então tem uma forma de pus, sangue também não é tão puro, cheio de toxinas, cheio de impurezas. Então, chegando de dia, isso tem que ser eliminado para fora. Aí provoca naturalmente uma forma de purificação, né? Aí vem purificação. Então o corpo reage, o corpo expulsa impureza, através da febre, através da dor, né? A gente então soltando catarros, suores, diarreias, assim por diante. Isso a gente conhecemos como purificação de gripes, resfriados, né? Mas se a gente tentarmos congelar, combater essa purificação, então a toxina cada vez acumula mais no corpo, dentro do corpo físico, né? Mesmo no corpo espiritual. Portanto, hoje em dia, todos os seres vivos, né, está cheio de toxinas, cheio de antibióticos, como esse relatório. Pessoa que não toma antibiótico, mas ingerindo através das alimentações. Muitos alimentos usados para conservação, né, para durar mais tempos, para não apodrecer, fábrica, né, o laboratório, usando antibióticos para manutenção dos alimentos, né. Então, quando a gente come esses tipos de alimentos industrializados, pouco a pouco ingerindo antibióticos, né. Isso realmente, não é que me estamos falando, já próprios cientistas, né, que alertando, proibindo, procurando diminuir a quantidade de antibióticos. Então isso é uma coisa geral, né, generalizado. Mas a tendência do aumento da luz é contrário, cada vez querendo purificar, querendo limpar, né, nosso corpo espiritual e corpo físico, para ter o corpo mais puro, né, para chegar realmente à era do dia. Isso que está acontecendo. Então é inútil combater os micróbios, bactérias. Isso que a gente tem que entender. Talvez entender dessa forma. Por que surgem bactérias, vírus? Agora estou fazendo uma pequena tradução do ensinamento do Meisama, explicando isso, né? Alertando para cientistas, maneira de pensar, né? Então ele explica uma maneira mais simples, maneira bastante clara, desta forma. Ele fala então o seguinte, por exemplo, como o universo é infinito, não tem parede, não tem limite, né? Quer dizer, quando a gente imagina o universo, essa imensidão é sem limite, infinito. É como assim,
parte minúsculos, microcosmo, também infinito. Pensa bem isso. Uma coisa tem que raciocinar, né? Então, por exemplo, nessa época que Mestre me escreveu esse ensinamento, ele perguntou aos cientistas, né, como é que é grau de microscópios. Então, o cientista explicou para mim, hoje em dia, a gente dá para ver mais ou menos 200 mil vezes pequenos, né? Quer dizer, microscópios naquela época, década de 50, né? Eu acho que ia ser mais ou menos 1951, cientista conseguia enxergar microscópios, através de microscópios, 200 mil vezes maior. Agora não sei quantas vezes, né? Talvez chegando mais 10 vezes, né? Ou 100 vezes maior, avançando tecnologia, avançando parte do microscópios. Então vocês olham, quando prestam atenção, né? Laboratório, o que faz? Eles olhando sempre, todos os dias, né? Dia após dia, através dos microscópios, olhando micróbios, bactérias, como agem, como eles ficam, né? Isso é estudo, né? Estudo mais avançado no laboratório hoje em dia é sempre através dos microscópios, não é? Então, quando surgem bactérias negativas que eles acham, então começa a estudar como reage, né? Como matar, como acabar com essas bactérias, micróbios. Aí começa a inventar remédios. É como estava esse relatório, quando surgem bactérias, para matar, para elaborar antibióticos, normalmente demora 10 anos ou 15 anos. Mas quando acha antibióticos, quando descobre antibióticos, já está surgindo outros tipos de bactérias, né? Aí demora mais 15 anos, mais 20 anos. Isso vocês dá para entender esse fenômeno dos AIDS, né? Já quantos anos já surgiram? Mas eles acham que ainda vai demorar mais de 10 anos para descobrir tipo de antibióticos que podem matar vírus de AIDS. Então, até aí, a humanidade esperando. Se esperar mais de 10 anos, né, infalivelmente vai surgir outras bactérias mais fortes. Aí combate outra vez. Então, isso mesmo não fala. Isso realmente é uma besteira. Por quê? Porque não conhecer, desconhecer do infinito. Porque essa luta vai ser infinita. Nunca vai chegar. Por exemplo, o grau de microscópios que vocês imaginam. Um dia vai chegar 1 bilhão de graus. Mas assim mesmo ainda não é infinito, né? Ainda vai surgir outras coisas, mais minutos, mais pequenos. Por isso, nessa época, ele explicava o seguinte: esses vírus que a pessoa combatendo é uma coisa muito grande, muito grosso, perante infinito. Então, o que é isso? Como resolver, né? Isso ele fala, é ciência divina, ciência de Deus que pode resolver. Porque ciência de Deus trata na área do infinito. Não tem mais limite. Por exemplo, causa, onde surge, né? Quer dizer, causa do micróbio. O que é causa do micróbio? Porque micróbio, bactéria também tem que alimentar alguma coisa, né? Alguma coisa. Então, o que alimenta? Alimenta pus, alimenta corpos impuros, coisas impuras.
É a mesma coisa, por exemplo, quando a carne está apodrecendo, aí surge bactérias, vírus, mas forma mais grossa, né? Até germes, começa então a comer carne podre, né? Quanto mais podre, melhor. Quanto mais cheira ruim, é melhor. Então come. Aquele alimento, coisa mais gostosa, eles adoram mais isso, né? E quando termina de comer alimento, eles também desaparecem. Também desaparece carne podre. Isso então acontece dentro do nosso corpo espiritual e corpo físico. Se tiver máculas no corpo espiritual, mesmo fala, surge micróbios infinitamente pequenos, começa a comer máculas espirituais. Você se imagina como é pequeno. Esse nunca vai chegar à ciência para descobrir esses microscópios que enxerguem aquele vírus que come mácula do corpo espiritual. É impossível, né? Mesmo no corpo físico, né? Cada vez o micróbio ficando mais potente, né? Quer dizer, ficando mais minúsculo, pequenos, né? E adquirindo mais força. E isso então, combater é sem fim, não tem fim, né? Por exemplo, aplica antibióticos, próprios antibióticos aplicados dentro do corpo, né, ingerido dentro do corpo, começa a apodrecer através do calor do corpo, né? E aí começa a apodrecer dentro do corpo físico, aí então surgem bactérias para alimentar esse próprio antibióticos, entendeu? Então isso sem fim, não tem fim. E chegar onde? E todo mundo então fica podre, né? Portanto, aumentando a doença infecciosa, doença de infecção, diz que agora chegando ao segundo lugar da mortalidade, não é só AIDS, né? Isso significa, o que significa, né? Corpo espiritual, ou seja, corpo do ser humano, começando a apodrecer, né? Então, começando a apodrecer, o que acontece? Vem cheio de bactérias para alimentar, né? Por exemplo, doença infecciosa, doença provocada dentro do hospital. Por exemplo, a pessoa entra no hospital já pegando doença. Por quê? Porque corpo físico cheira mal, cheirando de carniça, né? Falando extremo, né? Então vem e entra e começa a comer, começar a alimentar. Por isso, se a pessoa já eliminasse totalmente impurezas, sangue está mais puro, carne está mais pura, né? Tendo pureza, mesmo que a gente chamasse, mesmo que engolisse bactérias, vírus, morreria dentro do nosso corpo. Né? É a mesma coisa, né? Por exemplo, quando tem água pura, totalmente 100% pura, quando coloca dentro da água pura, né? Peixe morre, porque peixe não tem comida, né? Não encontra alimentos. Então a gente poderia ter uma firmeza, uma segurança total, seria então eliminar todas as toxinas, todas as impurezas que tem dentro do nosso corpo físico e espiritual, né? Para isso existe Joré. Por isso Deus liberando a própria luz para queimar máculas espirituais. Então mesmo fala o seguinte: máculas espirituais infinitamente minúsculas, infinitamente pequenos, só vai ser
queimado através da luz infinita de Deus, né? Luz infinitamente, energia infinitamente pequenos, mas infinitamente poderosos, que pode queimar, né? Quer dizer, pode resolver definitivamente causa das doenças. Por isso o Joré é bastante eficiente. E essa luz, cada dia 15 de junho que passa, cada ano, aumentando cada vez mais, espalhando no universo inteiro, mundo inteiro, provocando purificações. Nessa década, esses anos, por exemplo, na década de 50, né, Mesama falava o seguinte: Joré que vocês estão ministrando, Joré, luz, né, luz que vocês estão conseguindo canalizar agora, eu canalizava 20 anos atrás. Luz que canalizava 20 anos atrás, vocês estão canalizando hoje em dia. Por quê? Porque aumentando luz cada vez mais. Isso é muito importante. Essa mudança gradual a gente tem que entender profundamente, né? Isso é muito importante. Por quê? Joré que a gente ministra hoje em dia, efeito do Joré é muito rápido. Muito rápido. Por exemplo, essa data que Mesama recebeu luz, começou então a canalizar essa luz, não falava nem Joré, né? 1931. É bastante tempo, mas é recente, né? Pensando bem. 65 anos, né? 65 anos faz. Então ele recebeu essa luz, essa revelação, então ele ministrava Joré, mas não assim, entendeu? Misturava, hoje em dia a pessoa fala tratamento de doing, através da ponta do dedo, fazia como se fosse massagem, tocava no local onde tem bastante toxinas e colocava luz, né? Essa luz. Você se imagina, demorava mais ou menos 1 hora. A pessoa deitava primeiro frente, depois nas costas, né? Tratando um por um. Demorava 1 ano. Somente mesmo ministrando Joré, né? E depois de 5, 6 anos, ele deixou alguns discípulos que poderiam fazer este mesmo trabalho, né? Aí deixou. Alguns ministros, não deixava todos os membros. E depois, quando eu recebi o Shikari, em 1946, eu acho, que ministrava Joré, mais ou menos 51 hora. Então ministrava Joré assim, precisava esticar totalmente o braço e fazia assim. Por que balançava? Né? Fazendo esforço, pensando bem, fazendo esforço para puxar, como se fosse empurrando luz, entendeu? E fazia pouco de massagem. Por quê? Porque a luz estava muito fraquinho ainda. Luz que estava no universo, né? É como se fosse a aurora, né? Quando a gente acorda bem cedo, ainda é escuro, mas clareia pouco a pouco. É muito difícil você perceber clareza que surge no céu leste, né? Pouco a pouco, né? Então, luz que estava no mundo espiritual estava muito fraquinho, comparando agora, né? Então, ministrava Joré assim, mas cansava. 3, 4 pessoas você ministrando Joré, cansava já. Isso até 1951. Então, no dia 15 de junho de 51, Mesama falou: vocês agora, a partir de hoje, né, tem que mudar a maneira de ministrar Joré. Não faz mais assim. Relaxa bem,
tira todas as forças do braço, né? Deixa fluir a luz à vontade, porque a luz já é suficientemente forte. Não precisa forçar assim, parte física, parte do ser humano, né? Apenas serve relaxando como instrumento de Deus. Entendeu? Assim foi. Esta data. Por quê? Porque 31 até 51, em poucos anos, já começou a aumentar bastante luz. Então, mesmo assim, ministrava de orelha 30 minutos, 40 minutos, cada pessoa. Né? E pouco antes do falecimento de Meishu-sama, ele falou o seguinte, por exemplo, assim, né? Pessoa que servia perto do Meishu-sama, na casa do Meishu-sama, quando tinha purificação, ele então ministrava de orelha 3 minutos, 5 minutos, cada pessoa. Precisava antecipadamente pedir de orelha de Meishu-sama, né? Então Meishu-sama fala, então tá bom. Quando chegava a noite, né? Ele estava à disposição, pelo menos ministrar de orelha, 1 hora, bastante pessoas que trabalhavam lá. Para não ter o impedimento do plano de Deus, para não atrapalhar o trabalho de Meishu-sama, né? Para ter saúde espiritual ou físico, né? Então ele fazia questão de ministrar de orelha. Aí com esse de orelha de 3, 5 minutos resolvia todos os problemas. Mas os últimos dias ele nem ministrava de orelha. Então quando a pessoa tinha problema, mandava ficar sentado. Ficava pelo menos 5 minutos, 10 minutos, ficando no cantinho onde mesmo trabalhava, né, quietinho, né? Então recebia luz. Mesmo trabalhando, ao mesmo tempo, essas pessoas recebiam luz. Aí ele falava, isso vai ser este mundo. Entendeu? Porque ministrar de orelha é uma forma de gente concentrar a luz que está no universo. Deus está liberando no mundo espiritual, né? Então a gente concentra essa luz e aplicando através da palma da mão. É como antena parabólica, né? A antena parabólica está assim, né? Entendeu? Ontem estava assistindo televisão, estava falando. Antena parabólica que pode, para captar, né? Canal da televisão, tem que ter o diâmetro 2,20 metros, né? Mínimo tem que ter 2,20 metros, para captar imagem boa. Entendeu? Porque ondas está espalhando no espaço, né? Então, através disso, capta. E mesma coisa que acontece de orelha. A gente ministra de orelha assim, então essa luz vem de Deus. Ao mesmo tempo está espalhado no todo o universo, principalmente no mundo espiritual. Então quando levanta assim, isso é concentrado a luz e canalizado, né? Para eliminar a toxina, para dissolver a toxina. Aquele ponto. Mas quando acumula, quando espalha, ou seja, quando aumenta uma intensidade muito grande, né? Muito grande, o que acontece? É como se fosse toda a humanidade recebendo de orelha. Isso que é o juízo final. Todo mundo como se fosse recebendo de orelha. Né? Que não precisa nem levantar a mão. Né? O espaço está enche de luz. Enche de luz. Por exemplo, levantando o sol. Então a gente tem que olhar o sol para você receber a luz, lado do sol. Mas o sol, quando está no centro do céu, né, como agora, né, não precisa concentrar. Né? Todo lugar está espalhado pela raio solar. Assim que é. Fim dos tempos. Né? Isso é fim dos tempos. É começo realmente da era do dia. Então o que vai acontecer? Quem entendeu isso, quer dizer, quem conheceu, né, o ensinamento de Meishu-sama, ainda teve
privilégio de receber Oscar e ministrar o Joré, e acumulando bastante experiência, é realmente uma graça muito grande. Ele já sabe que vai ser isso. Então, quem não sabe o que vai acontecer? O próprio médico, o próprio cientista vai alertar. Isso já está começando. Interessante. Muitos médicos têm muito medo de aplicar a injeção. Muito medo. Ontem, mesmo estava conversando com um médico, ontem, estava falando que tem muito medo. Porque agora acontece casos que aplicando injeção, o paciente morre na hora. Dá uma reação violenta. O próprio médico não sabe o que vai fazer. Entendeu? Quer dizer, isto significa que realmente chegando era do dia. Era do dia. Isso a gente tem que acompanhar através das notícias. Como essa notícia que foi lida hoje, é muito interessante, Isso no mundo inteiro vai surgir cientistas, médicos, começar a alertar, não toma muito remédio, não trata abusivamente, Tem que saber controlar de outra forma, entendeu? Começar a alertar, entendeu? Porque isso, ser humano também não é tão burro, Começa a perceber através dos fenômenos que acontecem, entendeu? Então, nossa missão é a seguinte: entender realmente bem o ensinamento de Meisama e servir como instrumento realmente bastante eficiente, Explicar todas essas coisas e também canalizar a luz e através da Joré resolver problemas. Cada vez eliminar macros, ou seja, toxinas. Isso que é importante. Por exemplo, paralelamente, esse lado da doença, também o que está surgindo hoje em dia, eu acho que mais é perturbação espiritual, problema espiritual mental, é muito forte, Até dá medo, andar na cidade e conversar com uma pessoa. A pessoa está tão fora de si, é uma coisa tremenda, Isso é por quê, Isso é a mesma coisa como o vírus. Corpo espiritual tem muita mácula que acumulou durante 3.000 anos. Você imagina a quantidade de mácula que a gente temos. Então vem vírus, bactérias, para alimentar nossas máculas. Isso o que é? É espírito negativo. Então vem alimentar nossas máculas. Máculas provenientes, por exemplo, ódio, ciúmes, ressentimentos, pensamentos de todos os tipos de negativos, que formou uma mácula no corpo espiritual. Então eles adoram esse mácula. Por quê? Alimentando, comendo essas máculas que a gente temos, eles também fortalecem. Isso serve como alimento de entidades negativas. Na verdade não é negativo, mas tem função isso, Como bactérias. Bactéria também não é negativo, porque tem função para alimentar impurezas. Então, negativos têm função para alimentar o negativo da nossa mente, dos nossos corações. Então, encosta na pessoa, começa a alimentar mácula espiritual que a pessoa tem. Então, a pessoa começa a ficar ruim de cabeça. Tem pensamentos bem ruins que não consegue tirar. Não consegue livrar. Isso persegue dia e noite, E não consegue dormir tranquilamente. Entendeu? Por quê? Por causa das máculas espirituais. Então não adianta espantar, não adianta tentar matar micróbios, não adianta tentar mandar embora esses negativos que nós temos. Em primeiro lugar, tem que queimar máculas. Queimando máculas, isso vai embora. Não interessa.
corpo espiritual começa a cheirar gostoso, cheirar bem, que eles não chegam, né? Vem porque cheirando mal. Cheirando mal. Por isso vem. Então, esta é a causa, porque assim que a humanidade está encontrando, né, situação. Então, todas as coisas estão surgindo, né? Todas as coisas que estavam meio apagado, meio escondido dentro do corpo espiritual, dentro do corpo físico, né? Estava solidificado, estava escondido, com raios solar, com a luz de Deus começando a aparecer. Não tem como esconder. Entendeu? Então, acelerando purificação. Então, a gente tem que ter muita paciência, né? Muita fé, né? Muita esperança para eliminar todo esse tipo de mal que causando para toda a humanidade. Por isso, fala reino do céu na terra. Reino do céu, a terra, o que significa? Né? Todo ser humano tem que atingir no nível divino, nível dos anjos. Como é que vai viver pessoa que tem muitas máculas, pessoa que tem muitas ainda naturezas, animais, né? Pessoas muito violentas, que habitar no reino de Deus? É impossível. Como é impossível no reino de Deus no céu, né? Aqui, reino de Deus, na terra também é impossível. Entendeu? Então a humanidade está passando uma purificação muito grande, uma evolução muito grande. Não é só purificação, uma evolução muito grande, né? Tem que partir do nível simplesmente humano, a gente tem que procurar realmente chegar ao nível divino. Por exemplo, falar é muito fácil, no reino de Deus aqui na terra. Puxa, maravilha, né? Mas não é só maravilha. É um sacrifício, um trabalho muito grande que tem que fazer dentro de si, dentro do corpo espiritual e corpo físico. Cada um tem que fazer esse processo, né? Processo de limpeza, processo de purificação, para evoluir outro nível totalmente diferente. Quer dizer, a humanidade inteira que vai passar essa evolução muito grande tem que dar um grande salto, né? Tem que pular, entendeu? Tem que dar um grande esforço para saltar, né? De um nível para outro nível, entendeu? A única esperança é essa luz de Deus. Então Deus manifestando através da luz, liberando mais luz, né? Através desse recebimento da luz, queimando máculas, não é só queimando máculas, né? Também fortalecendo espírito, fortalecendo a alma, nossa consciência divina, entendeu? E para tornar, para brotar essa semente, né? Que todo mundo tem. Porque ser humano, sua essência, é divino. Porque tem pequena semente que nós temos, como partícula divina, né? Partiu de Deus e colocado dentro de cada um de nós. Só que até agora é como se fosse semente, né? Com casca bem forte, bem grosso, entendeu? Bem dura. Então não brotava. Chegando de dia, através do raio solar, essa semente tem que brotar. Né? Semente divina tem que brotar dentro do ser humano. Quer dizer, esta é a esperança, né? Deus sabe que vai brotar. Entendeu? Deus confia, né, no ser humano. Né? Então, duas partes, né, que é bastante importante. Em primeira fase, tem que eliminar, tem que purificar. Né? Purificando pouco a pouco. Então, conforme purificando, conforme limpando, né, começa a brotar a essência divina. Mesmo falava sempre muito sobre Kannon, né? Kannon é símbolo da consciência divina.
E assim que a gente tem que aprender. Quer dizer, na verdade, dentro do ser humano, todo mundo tem pequeno canon, pequena consciência divina. Né? Isso a gente tem que acreditar. Né? É só que está meio parado, está meio dormindo. Né? Tem que acordar, sacudir ou quebrar casca. Né? Isso é próprio esta mudança do tempo, noite para dia, que vai incentivar, vai proporcionar, né, para esse processo de nascimento, né, segundo nascimento do nosso ego verdadeiro. Né? Quer dizer, este é o ensinamento principal do Mir-san. Então, quem despertou, quem realmente vivendo nesse sentido, que não vai ter mais medo de doenças, de sofrimentos e de todos os outros problemas. Né? Por si, vai resolver. Né? Tem força, tem uma potencialidade muito grande dentro de cada um de nós, né? Que pode